Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre as religiões, né? Começando para mostrando a vocês a Bíblia protestante, né? É uma Bíblia muito bonita. A Bíblia é muito bonita, a Bíblia aqui, entendeu? Muito boa. A religião protestante foi criada pelo Martinho Lutero, né? Que ele era uma pessoa comum que foi para seminário e tudo, tornou-se padre por obrigação do pai dele, né? No incrível que no caminho, não sei por uma coisa ou por outra, quando ele foi para o seminário, caiu muitos raios, né? Próximo dele, como se os raios fosse para cair para cima dele, querer, mas isso não aconteceu. Ele chegou ao seminário e tornou-se padre. E aí ele fez a Revolução Católica, né? A Revolução Católica e criou a religião, a Revolução Católica não, a Revolução Protestante dentro da Igreja Católica, né? Ele é Martinho Lutero. Então daí ele pegou, a Bíblia não era escrita em alemão, porque ele é alemão, e ele escreveu a Bíblia que era escrita em aramaico, grego e hebraico, e ele passou para o alemão. Daí ele passou para o alemão. Mas teve outras pessoas no recorrer da história que pegou a Bíblia do mesmo jeito, grego, né? Aquela Bíblia original, o escrito original, e passaram para as outras línguas. Teve que passou para a língua francesa, outro que passou para a língua inglesa, outro que passou para a língua portuguesa, e assim foram foram fazendo isso ali. Quer dizer, um pouco até antes de Martinho Lutero, ou na mesma época de Martinho Lutero, né? Então ele criou essa Revolução Protestante, né? Revolução Protestante, e criou, aí tem os que chamam de crente, né? Mas crente realmente são todos nós. O católico, o bandista, o protestante, do candomblé, do orixá, do candomblé, de outras religiões, né? Do Testemunho de Jeová, todos esses, né? Então, partindo para aqui, vamos lá para o próximo livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem o Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, o que os espíritas entendem sobre o Evangelho, né? Então tá tudo escrito aqui. Esse livro é muito bom, eu recomendo as pessoas lerem. Primeiro você tem que estar atento, né? Você tem que estar atento. No caso, você tem que estar atento, né? Você tem que estar por dentro da Bíblia, do saber da Bíblia, para ler esse Evangelho, né? Ou mesmo esse, se você sendo católico, ou mesmo você sendo católico, sendo esse daqui. Ou de outra religião, que não seja o espírita, lê esse daqui, né? Você tem que saber. Então esse aqui é muito bom. Aí eu tenho aqui um jornalzinho, também da Rede Espírita, que foi da data de... Um jornalzinho espírita que foi da data do dia... Não é bem atual, foi de um sábado, 22 agora de março de 2025, né? Esse jornalzinho aqui, ele é interessante, ó, muito interessante. Aí tem uma coisa escrita aqui, ó. Aqui, ó. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, certo. Aí, aqui embaixo tem dizendo, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa frase, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, aqui do Evangelho do Allan Kardec. Então tá aqui nesse livro aqui, né? Capítulo 4, né? Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tá aqui. Eu não pesquisei ainda, meu 24. Eu não pesquisei ainda.
Aí então tá aqui, né? Mas, na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Mas não é bem isso, ó. Mas não é isso aí que tá, mas tá aqui, ó. É no Evangelho. Tem uns 4 evangelhos aqui. É num desses evangelhos aqui que tá escrito isso aí, entendeu? Nesses evangelhos aqui tá escrito isso aqui. Não é a questão do Evangelho de Allan Kardec. Entendeu? É isso aí, ó. Então é esse evangelho aqui que está escrito. Realmente, se você procurar isso aqui, você vai encontrar no evangelho, no livro de Allan Kardec. Pode encontrar, né? Que eu não olhei. Mas, na verdade, essa frase está aqui, ó. Você tem que procurar aqui, ó. Na Bíblia. Na Bíblia é onde você vai direto procurar. Quem é espírita vai ler isso aqui e tranquilo, tá aí, entendeu? Tá aí. Então essa mesma coisa assim, de pegar as leituras do Evangelho, da Bíblia, e passar para outro livro e colocar o nome assim, coisas das religiões. Então tá aqui, e tá aqui também no livro de Mórmon, que é o livro de Mórmon. Mesmo jeito aqui, está escrito aqui também, todas as coisas do Evangelho, como nesse folhetinho aqui, ó, de convite, mesmo jeito, aqui tem. Ó, o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, outro testamento de Jesus Cristo, entendeu? É isso. Mas aí é o seguinte, tem o livro de... Aqui eu passei a Bíblia protestante, né? Que chama de crente protestante. O livro o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Passar mais esse folheto para cá. Aqui tem o livro de Mórmon, certo? Aqui o de Mórmon, Mórmon a religião de Mórmon foi feita por José Smith, né? Por José Smith, né? Que no caso ele era não é religioso, ele era um arqueólogo assim, né? Tipo era um arqueólogo naquela época, era um arqueólogo, e ele fez esse livro aqui, né? Fez esse livro aqui porque ele descobriu dentro de umas cavernas, se não me engano foi no México, e procurou ver na internet a história de José Smith, para vocês entenderem, né? Assim, pronto. Aí passou o livro de protestante, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Evangelho aqui também, o livro de Mórmon, né? Que é também segundo o livro de Mórmon. E aqui está uma Bíblia católica, né? Como eu sou católico, eu leio mais essa daqui. Então umas coisas marcadas aqui, umas marcadas aqui, e assim eu vou marcando e vou vendo. Então, gente, e por outro lado, tem umas coisas que algumas pessoas dizem, quando vê uma imagem dessa, por exemplo, aí as pessoas chamam de quê? Dizem que isso aqui é o quê? Dizem que isso aqui é um boneco. Não é um boneco. Ela é uma imagem de santo. Boneco, eu vou lhe mostrar qual é o boneco. Aqui é a imagem de santo. Então, gente, isso é um boneco. Ó, isso é um boneco. Que é uma imagem, aqui um boneco, um brinquedo para criança, né? Isso aqui que é um boneco, né? Ó, é um boneco. E a roupinha, bota a roupinha. Então isso é um boneco. Aqui não, aqui é uma imagem. Então não é um boneco. Aí tu, não, mas é um enfeite.
também não é um enfeite. Isso é um enfeite, entendeu? Isso aqui é um enfeite, que não. Isso aqui que é um enfeite. Enfeite, você bota no... Não, mas isso aqui não é para enfeitar. E as pessoas dizem que os católicos, uma religião, aí dizem que a pessoa adora essa imagem. Não, nós não adoramos imagem. Veneramos. Você nunca viu uma imagem, os católicos botarem um altar, matarem um animal, ou mesmo sacrificar um ser da família, ou uma criança, sacrificar para essa imagem. Não acontece nada disso, entendeu? Aí a gente falamos das imagens porque a gente esses tem uma história, os santos têm uma história, certo? Tem uma história. Você está vendo isso aqui, ó? A história dele aqui, ó, o sofrimento que ele teve. Sabe por que ele teve sofrimento? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Vou fazer, esse aqui foi por causa de Cristo, por causa da cruz, porque ele seguiu exatamente o que Cristo mandou, independente das leis do país, da cabeça do dirigente e tudo. Ele queria ser cristão. Ele era um soldado, mas queria ser cristão. E o governador não queria, né? Sacrificava as pessoas que eram cristãos. Mas ele não morreu dessa vez, né? Ele morreu de outra vez. Aqui é São Sebastião, aqui é São Francisco de Assis. De Assis, ó. Não, das Chagas. Na verdade, é o São Francisco das Chagas, né? De Assis é aquele outro. Então aqui é São Francisco. São Francisco também tem umas chagas aqui, ó, no braço. Umas chagazinhas aqui. Ele pediu, nos pés também, não aparece mais nos pés. Ele pediu a Deus, a Jesus Cristo, que lhe desse todas as chagas que Jesus tem. Entendeu? As 5. 1, 2, 3, 4 e 5, né? Dos pés. Então ele pediu que Deus desse. Então, de repente, estourou as mãos dele exatamente no local que ele pediu, que Jesus Cristo teve as chagas. Então é isso. O que é importante é você respeitar. Por exemplo, nós católicos, os católicos veneram as imagens, certo? Dos santos. O candomblé venera as imagens dos orixás, né? Dos orixás. O candomblé venera as imagens dos orixás. Já as religiões afro-brasileira, que é a Umbanda, já venera seus vultos, né? Pronto, os orixás são os no caso, vou falar o nome apenas de 2 ou 3, né? Que é Emanjá, é uma orixá. Emanjá, Ogum, esses são orixás, certo? Já são do candomblé. Da Umbanda são os vultos, que é Zé Pelintra, Sete Saia, Inxu Caveira, o Inxu, Sete Encruzilhada. Esses são os vultos. Então, entendam o seguinte: os orixás são seres humanizados da natureza. Como Emanjá, ela representa o mar
E outros orixás, algum representa a água doce, outros representa o vento, outro representa o rio, né? Porque a água doce é rio. E assim são representações humanas da natureza, entendeu? Trovão, essas coisas assim. Os vultos do candomblé, tipo Zé Pelinda, por exemplo, é outra coisa. São pessoas que viveram, talvez, bom, Zé Pelinda é rico, judiaram com muitas pessoas, escravos, outras coisas mais, e quando morreram se arrependeram e receberam essa missão, certo? No caso, uma vez eu vi uma reportagem que Zé Pelinta dizia: eu encaminho as pessoas para o céu, ou encaminho as pessoas para o inferno. Assim seja a missão dele. A missão dele é essa. Então cada um tem. O Exu Caveira, ele é um guarda, ele é um guardião que guarda o cemitério, né? E assim cada um vai pegando a sua missão, né? Essa é a sua missão. Os santos já é diferente. São aquelas pessoas que viveram a palavra de Jesus Cristo mesmo, de Deus, puramente viveram aquelas palavras e sofreram e morreram por isso, em nome de Jesus. Então, a Igreja Católica torna essas pessoas santas, porque elas viveram para isso. Todo tempo esse sofrimento. Então, além de tudo, orixás, vulto, santos, iluminados, que são Buda, que é do budismo, Bhagavatam Gita, que é do Hare Krishna, todos esses todos são os iluminados, certo? Entre esses todos aqui a gente tem que ter uma coisa, respeito, viu? Temos que ter respeito entre todos esses, tanto os santos, certo? E os orixás. E tenham cuidado com as mentiras que as religiões criam, né? A religião cria para que envolver as pessoas, né? Como as religiões dizem: aquele não é santo, aquele outro não é santo, só santo é Jesus. Jesus é santo, mas eles também são santos. Só é você procurar saber, não vá na onda de dirigente de igreja que vai dizer e tal, isso, e vocês vão usar. Então é o seguinte, temos que ter respeito. Tem uma representação aqui que eu fiz, né? Vou rodar aqui para vocês verem, uma representação aqui, né? Então, às vezes você está andando na rua, principalmente em encruzilhada, encontra uma coisa parecida com essa. Aí tem garrafas de bebida, tem cachaça, certo? Tem cachaça, aí tem vela, tem alguma coisa assim. Aí o que é que vocês acontece? Vamos chutar que isso é macumba, tem até um dizer assim, né? Nunca faça isso. Nunca pense numa coisa dessa, em ver uma representação, você não sabe o que é. Pode ser um imbó, que é aqueles que a pessoa fazem para o mal, e pode ser uma oferenda, que é aquelas que você faz para representar, para alimentar o vulto, o orixá, o vulto, o espírito no caso. Porque todas essas coisas aqui tem duas coisas por trás que são muito fortes, certo? São muito fortes. Uma são pessoas como eu, como você, que estão por trás, que acreditamos nisso e fizemos isso. E se, mesmo que ele não tenha feito aquela oferenda, mas ele passa ali, ele vai achar ruim que você fizer isso, chutar a oferenda.
E tem outra mais perigosa ainda por trás, uma bem perigosa, que é o espírito, o lado sobrenatural. Por trás disso tem um espírito que você chutar, fazer uma coisa dessa, ele pode lhe fazer um mal, certo? Ele pode lhe fazer um mal, muito mal, entendeu? Ele pode lhe fazer um mal muito grande. Você chuta e ele pode passar alguma coisa, porque aqui isso tudo são energias. Você mexer com energia, por exemplo, quem não é eletricista, vamos começar, quem não é eletricista não adianta mexer em fio, porque acaba levando um choque e morre. Então aqui você vai ter uma reação, eles vão ter uma reação. Então quando você vir uma coisa como essa, que acontece, passe, deixe lá quieto, não diga nada, não fale nada. Você pode fazer uma referência ou um sinal, assim, até bom, né? Um sinal que você não sabe o que está ali, né? Passe, sabe por quê? É o seguinte, você acha, não, mas vai fazer assim, como é que um espírito vai comer uma maçã? Para que botar ali, vai se estragar aquela maçã ali, devia ter a pessoa usada para comer, para se alimentar, ver se tá até... Não, aquela pessoa está passando fome e vai fazer aquilo ali. Não, não é assim não. Aqui você está vendo uma maçã, só um lado da coisa. Quando você, vivo, come uma maçã, você se alimenta das vitaminas dela, dos sais minerais, da vitamina dela, certo? Então, só a vitamina dela, porque essas vitaminas vai criar energia dentro de você, vai lhe manter. Mas o espírito não, o espírito vai não na massa, que aqui é a massa, é a massa mesmo, é a matéria. Ele vai na energia que tem aqui dentro. Igual uma pilha, uma bateria tem energia, e você usa na moto, na lanterna, do mesmo jeito é aqui, tem energia aqui dentro. Então o espírito, ele precisa dessa energia para continuar. Então ele vai pegar essa energia, tanto vai ser da maçã, do tomate, da laranja, da cenoura, da uva, pronto, ele vai pegar. E aqui tem uma vela, e a vela está acesa, tem luz, e luz também tem energia, né? Luz encaminha, também tem a luz branca. Eu não acendi essa vela por esse motivo. Se eu acender essa vela, ela vai criar luz, vai criar energia. E como eu não estou oferecendo para santo nenhum, certo? Não estou oferecendo essa energia para santo nenhum, aí não vai ser legal, porque pode atrair alguma coisa. Então, algum espírito que vai passando na rua, que está parado ali, pode ir para dentro da sua casa. E quando ele entra, para sair vai ser difícil. Alguns entram e saem, mas tem uns que entram e vai ser difícil para sair. Então, nunca acenda uma vela aleatoriamente. A não ser que esteja faltando energia e você queira a luz para clarear a sua casa. Até uma intenção, né? Mas nunca acenda uma vela aleatoriamente. Por brincadeira, para acender, para ficar ali. Essas velinhas que você acende, as pessoas às vezes é perfumada, você acende ali. Não é legal não, mas é perigoso. Pode atrair alguma coisa, né? Então, o que espanta um espírito dentro de casa, que vai espantar, é você usar sal, água benta e principalmente o crucifixo, né? Um crucifixo desse é muito bom você colocar na porta, na parede da sua sala, ou mesmo no quarto, certo? Não importa a cor que dá, porque eu gosto muito de vermelho, aí eu pintei, fiz isso aqui, ficou muito vermelho. Mas o vermelho também é a cor de Cristo, né? Então, isso são coisas que você tem que respeitar. Se você respeitar a sua religião, você tem que respeitar as dos outros. Não importa que seja africana, seja a religião romana,
ou a religião alemã, ou americana, não importa. O importante é você respeitar a religião dos outros, certo? Então, gente, é o seguinte. Então, gente, foi mais um vídeo para vocês, certo? Curta, compartilhe, dê o like, faça um comentário aí. E muito obrigado por ter assistido e fique com Deus, certo?